amado irmão querido, graça e paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Dentre os 6 utensílios sagrados construídos pelos artesãos do tabernáculo, existia um de maior valor e de significado poderoso. Nós estamos falando da Arca da Aliança. Este é o tema da lição 9. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. O estudo de hoje vai começar agora. De volta, queridos, com mais uma lição de escola dominical. Nós vamos estudar desta vez a lição 9 com o tema A Arca da Aliança. O textual está inserido no livro do Êxodo, no capítulo 26 e no versículo 33, que diz: Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo e o lugar santo dos santos. A verdade prática diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. A leitura bíblica em classe desta semana está inserida no Êxodo, no capítulo 25, do versículo 10 até o 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 10 e o 11, que diz: Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobri-la-ás, e farás sobre ela uma coroa de ouro. Glória a Deus. Dentre todos os utensílios sagrados construídos pelos artesãos do tabernáculo, estava ele o mais importante, o mais precioso, a Arca da Aliança, símbolo da glória de Deus, símbolo do testemunho, símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, os filhos de Jacó. A lição, a Arca da Aliança, é um tema muito importante, pois nós, através da Arca da Aliança, nós conseguimos compreender o seu significado, a sua simbologia e o seu valor espiritual para a nação judaica, o povo de Israel, ou então os filhos de Jacó. A Arca da Aliança, Deus mandou construí-la com madeira de cetim, e ainda Deus mandou a revestir de ouro. Então nós podemos ver aí na imagem que era construída, tinha os seus varais, as suas argolas, para ser colocada a vara que sustentava a Arca da Aliança na hora do manuseio, onde ela seria deslocada para um outro lugar. Então nós podemos ver também a tampa do propiciatório, onde estão aí postos os querubins, aleluia, que Deus, aleluia, manda os artesãos construírem para que estes venham simbolizar a glória do Senhor. A palavra Arca da Aliança na língua hebraica, que se diz Ahon Brit, tem o seu significado de cofre, caixa de madeira ou baú. Nas escrituras sagradas, os seus nomes eles são diferenciados, pois Deus estabelece também que a Arca da Aliança seria chamada a Arca do Concerto, a Arca, aleluia, do concerto entre Deus e o povo de Israel. Quando Deus manifestava a sua glória através, aleluia, da Arca da Aliança, isto quer dizer que Deus, ele se fazia presente naquele lugar. O lugar santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote e também Moisés, uma vez por ano. Moisés entrava e adorava ao Senhor no lugar santo dos santos. Ele estabeleceu para Moisés e para os filhos de Israel, aleluia, uma aliança, um concerto. E dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos, no caso aí que simboliza a palavra de Deus, as regras, as diretrizes de Deus,
para uma vida santa e longe do pecado. E ainda também estavam dentro da Arca da Aliança o pão que desceu do céu, no caso o maná, onde costumeiramente Deus mandava todo dia cedinho para que os filhos de Israel eles pudessem se alimentar. E também esse pão simbolizava o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, e todo homem que se alimenta dele, ele terá a vida eterna. Além da vara de Arão, que Deus, aleluia, mandou Arão colocar uma vara representando a tribo de Levi. Porém, na tribo de Levi, na vara estava o nome de Arão, e esta vara veio a florescer. Veja que aí já tem uma simbologia entre Cristo, né? Porque Cristo, ele é a vida, e nós somos as varas que estão secas. Porém, nós somos enxertados na videira verdadeira. Desta forma, nós estamos extraindo a sua vitalidade, onde Jesus é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. E nós que éramos madeira seca, que só estávamos preparados para ser lançados no fogo, agora nós vivificamos. A madeira seca, ela passou a dar brotos, renovos, frutos para a glória de Deus. Então Jesus, ele é quem vivifica o homem. Jesus fala em João 15, vós sois as varas e eu a videira verdadeira. Está em mim. Aleluia. Então nós que antes éramos varas, madeira seca, agora estamos vivos para a glória de Deus. Então, ainda em contexto histórico, a Arca da Aliança, ela teve grande repercussão na comunidade judaica, e ela veio a ser, aleluia, um dos principais instrumentos de batalha. Quando os filhos de Israel, eles iam para as guerras, eles levavam a Arca da Aliança, porque daquela forma Deus estava com eles. Ao saber da perda da Arca da Aliança, a mulher de Finéias, ela veio a óbito, veio dar à luz, e o nome do filho se chamou Icabu, que quer dizer sem glória. No caso, ela não lamentou a morte de seu esposo, mas ela lamentou a perda da glória de Deus de Israel. Então, Deus, ele tinha a Arca da Aliança como concerto entre Israel e Deus. Para as outras nações, não era um sinal. A Arca da Aliança era somente um sinal para os filhos de Israel, o povo judeu, e para as outras nações não era um sinal, porque ainda não era chegado o tempo de anunciar o Evangelho. Porém, Deus, ele ainda se manifesta mesmo em terra estrangeira. A Arca da Aliança, somente os sacerdotes poderiam pegar nela. Porém, neste caso, os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança. Isso quer dizer que eles tocaram nela, eles pegaram nela. E por que que eles não morreram? A Arca da Aliança era um sinal para o povo judeu, não para as nações pagãs. Então, a Arca da Aliança ela foi levada até a casa de Dagon, o templo de Dagon. Porém, esta história nos diz que Dagon, ele caiu diante da Arca da Aliança. Pela manhã, os filisteus vieram ver e estava lá Dagon quebrado com a cara no chão diante da Arca da Aliança. Os filisteus tornaram a recolocar o seu Deus de volta, porém, novamente no dia seguinte, desta vez estava pior a situação. Além de quebrado, a cabeça e as suas mãos também estavam cortadas. Isto aí nos fala que Deus, ele é Deus acima de todo Deus, acima de todas as coisas. Ele é Deus soberano e não perde para ninguém. Glória a Deus. Os filisteus, eles foram castigados em seguida. Com o quê? Com hemorroidas. Aleluia. Os filisteus, eles tiveram de mandar a arca de volta da sua terra, porque a Arca da Aliança não estava na terra do povo de Israel. Então nós podemos observar aqui que era um sinal para o povo judeu e não para o povo pagão. Porém,
Deus, ele poderia ter matado aquelas pessoas ao terem contato com a Arca da Aliança, pois estas o profanavam o santuário de Deus, a presença de Deus, certo? Então, Deus usou de misericórdia. O sinal que Deus tinha entre os israelitas, agora fora dado somente um castigo para os filisteus. Eles tiveram hemorroidas, certo? Agora, nós podemos observar também que Deus, ele fez, aleluia, algo para o povo de Israel. Com que? Deus, ele toda a vida se manifestou para o povo de Israel. O povo de Israel sabia o decálogo decorado, ele sabia a memorar a lei de Israel, a lei dos 10 mandamentos, eles sabiam, porém, se estes viessem a desobedecer, Deus lhes castigaria severamente. A Arca da Aliança, ela teve aí o seu desaparecimento quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Judá. Acredita-se nos livros apócrifos, no caso de 2 Macabeus, fala que Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Porém, nós não temos nenhum conhecimento sobre isso, porque a Bíblia se cala, a Bíblia não fala a respeito de tal assunto. Mas eu acredito, queridos, que a Arca da Aliança, por ela ter o seu valor tão grande, por ela ser algo tão poderoso, místico sim, mas este poder era real. Então, Deus, eu não acredito que Deus deixaria a Arca da Aliança ser destruída, visto que um dia habitou nela a glória de Deus, as tábuas da lei e também o maná, onde fora prova durante muitos anos para os filhos de Israel de que Deus havia se manifestado ainda depois da saída deles da terra do Egito para a terra de Canaã. Então, a Arca da Aliança era algo místico, porém com muito poder. Dos filisteus, não. Deus não recebeu o sacrifício dos filisteus, ele simplesmente teve a sua arca de volta. Mas sacrifício pagão, Deus não recebeu. Então nós podemos ver a misericórdia de Deus no meio de um povo que não conhecia a sua palavra. E nós podemos ver aí a ira de Deus se manifestar em uma determinada ocasião em que o rei Davi, ele manda trazer a Arca da Aliança de volta. Porém, a Arca da Aliança, no momento em que ela era transportada de volta, os bois tropeçaram e um homem, se não me falha a memória, chamado de Abias, ele vai segurar a Arca da Aliança e então, no mesmo instante, ele é fulminado pela ira do Senhor. Naquele instante, aquela atitude era uma atitude errada. A sua intenção era boa, mas o que Deus quer não são as nossas intenções. As intenções podem até ser boas, mas elas têm que serem orientadas, elas têm que estar pautadas dentro da palavra de Deus. Então a Arca da Aliança, ela era um memorial, ela era um sinal para os judeus, a nação eleita. Então nós podemos ver que ainda no livro do profeta Jeremias fala da invasão de Nabucodonosor. E neste tempo o livro apócrifo de 2 Macabeus fala que Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Porém, a Bíblia, dos outros livros, os livros não falam sobre esta citação. Porém, eu não acredito que a Arca da Aliança ela veio a ser destruída, por mais que algumas pessoas acreditem que a Arca da Aliança ela foi completamente destruída. Eu não acredito que a Arca da Aliança ela fora destruída. Mas no livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, no versículo 19, diz-nos assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Esta aqui foi a visão que João teve do Apocalipse, e ele viu a Arca da Aliança no santuário de Deus. Algumas pessoas ousam em dizer que esta era a
arca original. Mas para que a arca original? Se a arca original, no caso, é o Senhor Jesus. A arca original é o próprio Deus. Deus, ele mandou construir a arca para que esta viesse representá-lo no meio da comunidade judaica, certo? Então, meus queridos, acredito que a arca da aliança, espiritualmente, ela foi levada ao céu. A arca da aliança, ela foi símbolo da glória de Deus. E não acredito que Deus deixaria para trás algo tão fascinante, algo tão poderoso, certo? Alguns ainda falam que Hitler, na sua loucura, ele quis encontrar a arca da aliança, no caso aí, quando estava perseguindo os judeus na Segunda Guerra Mundial. Porém, isso são só especulações, a Bíblia não fala, mas é através da arca da aliança que nós devemos acesso a Deus. E esta arca hoje, a glória de Deus, ela é manifestada através do Senhor Jesus Cristo. E através de Cristo nós temos acesso ao santuário de Deus, à presença do Todo-Poderoso. Só Jesus, ele é a nossa arca que vai nos livrar daquele dia da ira de Deus. Muito bem, queridos, muito obrigado por você ter ficado conosco. Te convido para que na próxima semana esteja conosco em mais uma lição da Escola